O texto que eu vou ler está em Romanos capítulo 15, versículo 13. Eu não vou falar do versículo 13 apenas, mas ele é a base da nossa mensagem. Eu também vou me referir a alguns versículos que estão dentro do texto maior, que é do capítulo 15. Mas eu gostaria que você se concentrasse no versículo de número 13, que diz assim: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Novamente, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Meus amados, nós já temos dito que há quase que uma sequência dentro daquilo que estamos pregando. Pastor Mário falou sobre santidade durante 3 domingos. Domingo passado eu falei sobre a gratidão como um perfume de uma alma curada. E hoje eu quero falar sobre esta outra virtude que faz parte da vida do cristão, que faz parte da vida daquele que também encontra em santidade na presença do Senhor. É por isso que hoje eu quero lhe falar sobre a esperança. Uma fragrância desse bom perfume de Cristo que está em nós. Essa fragrância, esse cheiro de Deus, faz toda a diferença na vida de um cristão. John Bunyan, um servo de Deus, pregador do Evangelho, serviu a Deus dentro da igreja anglicana durante muitos anos. Mas uma das coisas que este homem mais questionou, não na vida dos outros, mas na estrutura e naquilo que estava vivendo, é justamente a vida rasa na vida cristã. A maneira rasa de se viver com Cristo. No seu momento de vida, ele questionou por que é que a igreja vivia uma apatia tão grande diante do chamado de Deus para ser sal da terra e luz do mundo. Este homem, por causa do seu crer, foi aprisionado, foi encarcerado, e na prisão ele escreve um livro, talvez o mais lido entre todos os livros comuns e seculares, chamado O Peregrino. E o que este livro nos traz é justamente a conclusão, a reflexão deste homem, onde ele olha e diz: tem mais para ser vivido em Cristo do que apenas crer. E não me tenha como algo de somenos quando digo apenas, mas do que apenas vir à igreja e estar dizendo eu sou de Cristo. O que ele estava buscando era uma vida de intimidade com Deus. O que ele desejava era uma vida de intensidade para ser vivida de maneira cristã. E Deus tem isso para nós, queridos. Deus tem isso para mim e para você. É por isso que este texto é tão belo e tão principal na nossa vida, e eu quero compartilhar com você nessa noite. O texto diz nos fala uma palavra que, na verdade, muitos têm tomado como sentimento, e não é. Esperança não é um assentimento intelectual onde você assenta na sua mente que você precisa ter esperança. O que a Bíblia está dizendo não é o ato humano de dizer, eu vou vencer. Porque isso é possível ser encontrado. Quando você encontra pessoas dentro de um hospital e elas estão com 50% de chance, 60% de chance de acontecer o óbito, e elas dizem, não, eu tenho fé e eu tenho esperança que eu vou sair daqui. Isso não é esperança bíblica. Esse é um ato humano onde a pessoa, de maneira resiliente, tira
tudo de si e toda a sua força ainda restante no corpo para dizer: eu vou seguir em frente, eu vou conseguir sair dessa. Quando as pessoas estão passando por uma crise financeira, emocional, e você olha para a pessoa e a pessoa, de maneira aguerrida, diz: de maneira nenhuma eu entrego, eu vou vencer, eu vou conseguir sair daqui. Não quer dizer da esperança bíblica. Ou até mesmo quando as pessoas votam em um presidente, em um prefeito, em um governador, para que ele possa conduzir, e a pessoa diz: eu tenho esperança nele, porque vai dar certo, agora sim, nós vamos sair dessa situação. Isso não é esperança bíblica. O que se confunde aí é um ato humano, a vontade humana de vencer, de não se entregar, de permanecer, de prosseguir, com a esperança onde você lança tudo aquilo que você almeja nas mãos do Senhor. Perceba que eu não estou dizendo de uma corroboração ou de um ato humano para dizer: agora sim, eu estou fazendo e vai dar certo, e Deus vai completar, eu tenho mérito no que eu estou buscando. Não existe nada disso. Existe o descansar, o abrir mão, o se lançar, o permanecer, o aguardar nas mãos e na providência de Deus. A esperança é esta virtude, querido, que nos faz prosseguir. E outra confusão que muitas vezes acontece é porque as pessoas confundem a esperança e a fé. E eu quero, de maneira rápida, espero conseguir, falar para você a diferença dessas duas. A fé, ela tem a sua ação ou atuação no momento iminente, presente, vivido. É a fé atuante, aquilo que nos faz caminhar dia a dia, momento após momento, porque eu estou enxergando aquilo que Deus prometeu, estou caminhando naquilo que Deus fará. E talvez agora você se assuste: pastor, é no que Deus prometeu que eu estou vendo ou no que Ele fará? Preste atenção nisso. Quando a Bíblia define em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, preste atenção, e a convicção de fatos que não se veem, está falando do momento que a pessoa está vivendo, daquilo que Deus prometeu, mas que ela está vivendo agora. A esperança, ela é diferente porque ela mira no que está prometido, não alcançado, não visto, não vivido, mas aguardado no que Deus fará. Não necessariamente precisa acontecer aquilo que eu espero. Mas quando eu espero em Deus e na sua providência, na certeza de que tudo o que Ele faz está sempre sendo melhor para a minha vida, ainda que eu não entenda. O apóstolo Paulo, ao escrever esta carta de Romanos, diz assim no versículo 4: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, preste atenção aqui, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Notou que o apóstolo Paulo pega agora dois fatos: a paciência, que é o agir humano, que é a corroboração humana, e a consolação das Escrituras, ou seja, o que Deus prometeu, alcancemos esperança. Porque a esperança, completando com o versículo 15 que nós lemos, ele diz assim: ela vai ser vivida no poder do Espírito Santo. Entende porque esta é a fragrância que sai da sua e da minha alma quando vivemos em santidade? Vivemos mais próximos de Deus na pessoa do Espírito Santo. Nós vivemos mais intimidade com o Senhor, porque vivemos desta maneira com o Espírito Santo. A vida de santidade não nos faz ser
vencedores aos olhos dos homens sobre o pecado. Nos faz, na verdade, nos aproximarmos mais de Deus, e isso nos dá vitória contra o pecado. Os homens vão enxergar o resultado, nós entendemos o processo. Nós entendemos o que vai acontecendo na alma. E é este o chamado de Deus para mim e para você. Não é esperar contra a esperança dos homens, é esperar sobre a promessa de Deus, sobre o ato de misericórdia e de amor de Deus. Não há mérito, não há nenhuma atitude nossa que compre o favor e o agir de Deus. Mas há um descanso ensurdecedor para aqueles que não entendem da confiança em Cristo. Mas prazeroso na alma para aqueles que experimentam o descansar na providência, com a paciência e a consolação das Escrituras que temos nas mãos. Eu quero ainda seguir um pouquinho com você, para que você possa entender que na Bíblia isso aconteceu com diversas pessoas. Quando nós olhamos para Raquel, ela não tinha filho. Ela era estéril e não tinha condições de ter filhos. Você sabe bem que ela foi enganada junto com Jacó. E o que aconteceu no coração dessa mulher não foi desespero. Ela foi à presença de Deus, orou, confiou e descansou nas mãos do Senhor. Deus lhe dá um filho chamado José. E eu não preciso nem dizer a você toda a trajetória de José. Ele é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Ele mostra essa resiliência e, ao mesmo tempo, a sua entrega para ser feita a vontade de Deus. Mas preste atenção num ato, quando Raquel coloca o nome do seu filho. Ela diz assim: porque Deus me dará ainda outros. Alguém que não podia ter filho, recebe um presente de Deus e ainda continua dizendo: eu vou ter outros, porque outro o Senhor ainda me dará. Esta é a esperança. A esperança não se resume em alcançar aquilo que eu pedi, mas sim em saber que Deus é misericordioso e poderoso para me dar muito além daquilo que eu peço. Não é se esconder, não é dizer eu não vou ligar para mais nada, não é se anular, mas é vir com tudo aquilo que está dentro da sua alma, do mais profundo do seu ser, e dizer a Deus. Essa manifestação de Raquel expressa quem é Deus. O Senhor é poderoso não somente para fazer aquilo que estou alcançando hoje, mas muito mais do que eu já tenho vivido. John Bunyan estava justamente olhando para este resumo de vida. Não é aquilo que eu já alcancei, mas aquilo que Deus tem para mim. Não é aquilo que nós já temos hoje, mas aquilo que Deus nos chama a viver e conhecer dele. Você já parou para pensar que, independente do momento que você está vivendo, seja ele prazeroso ou terrível para a sua alma, seja ele de profunda alegria, de grande alegria no seu coração, ou de uma tristeza terrível para você, você já pensou que, na verdade, Deus está nessa história? Como eu posso vencer, pastor, olhando para todas essas circunstâncias? Pare de olhar para as circunstâncias, olhe para Deus. Pare de reclamar das circunstâncias e olhe para o que Ele te chamou a viver. Confie nele. É por isso que o salmista Davi vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.
Nós não corremos atrás do mais, não corremos atrás de fazer, nós vivemos para confiar e entregar nas mãos do Senhor a nossa vida. O apóstolo Paulo, dentro desse texto, nos chama a um aprofundar da vida da esperança. Nós estamos vivendo dias, queridos, onde a desesperança tem marcado o caminhar das pessoas como um todo, independente se são ou não de Cristo. E sabe o que é mais interessante? É que a igreja, para ser sal da terra e luz do mundo, ela foi chamada muito mais a viver do que a falar. Como o mundo saberá e conseguirá entender o que é de fato confiar em Deus e viver a esperança das promessas dele e da glória dele, se a igreja que se diz de Cristo não consegue esperar em Deus? Corre atônita, desenfreada, enlouquecida, ensandecida, tal qual aquele que não conhece a Cristo. Não traz para si palavras de ânimo e de renovo, mas sim de um pessimismo e de destruição. Jeremias disse assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É levantar de manhã e não estarmos brigando como meros seres humanos dentro do nosso coração, dizendo, mais um dia para ser vivido, tem tanta coisa para ser feita no trabalho, que coisa terrível é ter que levantar de manhã e suportar isso. O cristão levanta de manhã e diz, Senhor, obrigado por esse dia. O Senhor tem bênção para mim, para ser vivido. O Senhor tem um renovo das tuas promessas. Hoje eu vou provar daquilo que o Senhor tem para mim. Eu vou viver, Senhor. Eu vou experimentar o que o Senhor está realizando, que vai muito além daquilo que eu penso e daquilo que eu peço, porque Tu és o meu Deus. Note bem que é muito diferente o começar de um dia de uma maneira ou de outra. Talvez você diga, mas Deus vai fazer, pastor, a obra. Eu sei. O problema é que quando nós trazemos para o nosso coração aquilo que nos amarga a vida, nós nos tornamos como aqueles que caminham, veem, ouvem, mas não sabem por onde passaram, não ouviram e não viram o que aconteceu. Viveram apenas e tão somente apenas como espectadores sem visão. Nós somos participantes desta graça de Deus, não espectadores. Eis aí a diferença daquele que vive a esperança segundo o homem, tentando realizar e retirar forças de onde já não tem, ou daquele que espera no Senhor e recebe o renovo desta graça bendita que nos transforma. Portanto, meu irmão, você que tem cantado comigo que você é um discípulo de Cristo, que toda a glória seja a Ele, é hora de vivenciarmos isso. O que o mundo precisa ver em nós não é a esperança de que as coisas mudam segundo a visão humana, mas sim a esperança nas mãos de um Deus providente, real e verdadeiro, que tudo faz como Ele quer, para o que lhe apraz. Que Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. Amém.